neurociência e a psicologia, né? Que a gente chama de neuroarquitetura e psicoarquitetura, mas nada mais é que a neurociência e a psicologia aplicadas à arquitetura. Isso ajuda a gente a entender o cliente, né? A parte da neurociência ajuda a gente a entender o cérebro humano, como ele se comporta em determinados ambientes, né? Com interferência da luz, de material. E a psicologia já é uma coisa mais particular de cada um, né? Então, tem algumas técnicas de escuta que a gente faz, teste de imagem, perguntas para a gente entender quem é aquela pessoa, né? Porque não pode ser genérico, né? Então, a gente precisa entender ali. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da arquitetura e engenharia. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Bom, lembrando que quem precisar de um projeto complementar, a gente tem um QR Code aqui na tela que já leva direto ao site da Obratec Projetos. E aí você pode solicitar um orçamento. Beleza? Os nossos episódios são exibidos às terças e quintas, às 20 horas, no Spotify e no YouTube. Hoje eu estou aqui com a arquiteta Miriam Ribeiro. Fala, Miriam. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Uma honra estar aqui. Obrigada. Que bom. Bom, vamos passar um pouco pela história da Miriam na arquitetura, a Miriam sem arquitetura, conhecer tudo sobre a Miriam. Conta pra gente quem é a Miriam. A Miriam é joseense, nascida, criada aqui, estudei aqui também, então passei minha vida toda aqui. São José dos Campos? São José dos Campos. Legal. Atuei, né, minha vida toda aqui, há um ano eu tô em São Paulo, mas continuo atuando aqui também. E uma coisa legal de falar é que eu sempre fui uma criança da área das artes. Sempre fui muito incentivada pelos meus pais, né? A área das artes. E também, por outro lado, sempre falei que queria ser empresária. Então, essa era a Miriam criança. Que bom, né? Já estavam os dois ali, porque... Já estavam as duas coisas. Obrigatoriamente você tem que fazer as duas coisas. Não tem jeito. Não tem. Tá totalmente ligado, né? Porque você vai ser um profissional liberal, então você... é o seu chefe, você é o dono da sua empresa. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém da família que tem ligação com engenharia, com arquitetura, com construção ou não? Com construção e essa parte toda de obras e projetos, não. Meu pai, ele é engenheiro elétrico, mas ele sempre trabalhou na indústria. Hoje, né, até a empresa dele é mais recente que a minha. Hoje em dia, ele... presta serviços para condomínios, né? Faz projetos de engenharia. Então, hoje ele está ligado à construção, mas eu comecei antes dele. Sim. Foi assim. Ele faz projetos residenciais, prediais também? De instalação projeto elétrica. E instalação. Legal. Bom, bom saber. Conta um pouquinho. Você estava para prestar vestibular. Em que momento da sua vida você pensou, quero fazer arquitetura? Foi, assim, algo que veio, uma ideia. Eu estava no terceiro colegial, e aí a gente fica naquela pressão, né, de decidir e tudo mais. No colegial, eu já estava num colegial técnico de publicidade. Então, eu já tinha, assim, pensado que eu gostaria de continuar na área das artes, né, em alguma área de criação. E aí, uma colega me falou de arquitetura, porque nessa época eu não conhecia, assim, nada de arquitetura. Eu não sabia o que um arquiteto fazia, o que era um projeto, eu nunca tinha visto nada disso. E aí ela me falou, lá no colégio mesmo, ela me falou que queria fazer arquitetura. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu dei uma olhada nisso, me interessei. Aí a hora de se matricular, né, na faculdade, fazer o vestibular, eu falei, vai arquitetura. Beleza, estudou aqui na Univap, Estudei né? na Univap. Legal. E durante a faculdade, você começou a estagiar em alguma empresa? Eu estagiei desde o primeiro ano da faculdade, né? Minha faculdade era noturna, então eu estagiei desde o primeiro ano, porque eu realmente entendia que eu precisava ter uma vivência fora, né, da faculdade também, porque eu precisava trabalhar, né? É verdade. Já estudando de noite ali, né? Estudando de noite. Então, assim, meu pai ajudava a gente, pagava a faculdade, mas aí para eu ter minhas coisas, eu pensei, preciso trabalhar. Então, fui já fazer estágio. Foi muito bom ter essa vivência. Qual a empresa?
Eu trabalhei no começo da faculdade na prefeitura e depois Sim. eu fui para uma construtora. Fazia medição ali na prefeitura? Como que era? Fazia medição, relatório, né? Aham. Essa época da prefeitura foi assim mais tranquilo. Depois que eu fui para construtora, aí foi bem puxado. Construtora Construtora Tecnisa, aqui em São José mesmo. aqui no Aquários? Aqui no Aquários. Eles faziam prédios aqui. Prédios, eu trabalhei numa obra de 4 torres, então de 26 andares cada uma. Então eu entrei nessa Nossa, obra. qual prédio que é? É o Premier. É o Premier. Qual que é o Premier? O Premier é atrás ali do Carrefour. Tá. São Nossa, 4 uma obra torres. gigante, Uma então. obra gigante. Entrei E aí, na o que fundação. você fazia lá? Agora eu fiquei curioso. Conta um pouco dessa experiência Quando eu aí. entrei, estava ainda fazendo a fundação, né? Então era Aham. aquela lama no terreno, então a gente... Eu sei, é esse aqui atrás. É o de trás. Me lembro, tem um buracão ali gigante quando tava fazendo a fundação. Foi uma fundação bem trabalhosa. Quantos por subsolos conta tem do lá? terreno. Lá tem 2. Uhum. 2 subsolos. A área toda é de subsolo. Então, a área toda ali é garagem e Uhum. subsolo. É bem grande. Fiz a obra até a entrega dos apartamentos para quem comprou, né? Então, Uhum. até a entrega das chaves. Entreguei quase todos os apartamentos lá. Foram 4 anos que eu trabalhei lá. Nossa. Foi uma experiência de obra, assim, do começo ao fim. Foi muito bom. Então, e muita medição para fazer, né? Muita medição. Andava naquele muita... elevadorzinho, a cremaleira? Andava no elevador. É assustador, Mas não é? valia mais a pena subir de escada, porque era sempre concorrido, né? Subir no material, são 26 andares, então parava ali Sim. em vários deles distribuindo... É verdade. Distribuindo revestimento, aí no outro tinha que distribuir argamassa, e no outro fiação, então subia Não de precisava escada, nem né? fazer academia, né? Não. 26 andares? Nem dava tempo também, né? Nessa época. Nossa, é verdade. Verdade. E aí, você se formou. Você começou a trabalhar aqui em São José, na área da arquitetura? Comecei aqui em São José. Na Já- construtora, Ah. eu sempre quis... eu sabia que eu queria trabalhar com criação de projeto, né? Desde sempre. Tinha muita vontade de fazer projetos. Na construtora, aprendi a ler muitos projetos. Uhum. Então, todos os projetos executivos, projetos técnicos, tanto de arquitetura como de engenharia, né? É de uma vivência muito formas. boa, né? Uma vivência muito Aprende boa. bastante ali. E aí eu queria projetar, né? Eu queria criar Sim. os meus projetos, sempre quis. Então, na oportunidade, a obra já estava se encerrando, né? O nosso contrato também já ia se encerrar. Uhum. Eu fui para loja de móveis para ter mais essa vivência com interiores, né? Começar Uhum. a entender um pouco isso. E nesse momento eu já fechei uns 3 clientes e resolvi sair. Aí Certo. foi aí que eu comecei meu escritório, isso foi em 2014. Uhum. Essa loja de móveis, então, você só deu uma passadinha Só ali deu na uma porta. passadinha, foi bem Beleza, rápido. eu ia perguntar, então nem vale a Foi pena. 6 meses só. Mas assim, na loja de móveis, você trabalhou com Promob, aqueles Trabalhei que eles usam? Trabalhei com Promob. E o que foi legal é que eu comecei a ver um universo de interiores que eu não conhecia, né? Uhum. Por estar na faculdade, a faculdade de arquitetura e urbanismo, né? A gente não Sim. aprende nada sobre interiores. E essa vivência de obra. Uhum. E depois eu fui para essa vivência rápida de interiores, né? E depois eu não saí mais disso. Certo. E aí, você falou, consegui uns 3 clientes ali, eu vou sair daqui porque eu preciso cuidar dos meus projetos. Exatamente. E iniciou a carreira profissional. Conta pra gente o início. O início Porque bem é sempre difícil, né? É sempre difícil, ainda mais por não ter o conhecimento de gestão. Uhum. Né? Aquela ideia que eu falava quando eu era criança, que eu queria ser empresária, eu não associei nesse momento que eu precisava estudar gestão para conseguir Sim. tocar a minha empresa, né? Eu levava Certo. muito como um escritório de arquitetura. Não, hoje eu tenho uma empresa de arquitetura, né? Sim. Então é diferente. E as dificuldades do início? A dificuldade de entender os processos de um projeto, entender como que a gente vai passar esses processos para o cliente de forma que ele entenda que a gente não fuja daquele processo como um processo mesmo. Sim. Tive essa vivência de processos. Documentar tudo. Documentação. Eu tive bastante isso na construtora, né? De procedimento. Lá a gente tinha procedimento para tudo, até para apertar parafuso. A gente gostava de brincar assim. Tem procedimento para tudo, até para apertar parafuso. Então eu sabia que eu precisava disso, mas eu não sabia o caminho disso, como eu ia desenvolver isso. Então meu começo foi bem difícil. Mas como que você foi desenvolvendo os seus processos? Dá uma dica pro pessoal aí.
Ó, no começo, em 2014, era uma época assim que a gente não tinha tantos cursos como a gente tem hoje, né? Certo. Que hoje a gente tem muito desse conhecimento no YouTube, Instagram, então a gente consegue achar ali Gestão cursos de escritórios de profissionais. arquitetura. Tem muitos, né? Então, lá atrás, em 2014, não tinha. Como que a gente fazia? Ia conversando com colegas, ia vendo o que cada um fazia, como que dava certo, né? Então, era mais ou menos assim no coletar informações de colegas, né? Uhum. Mas não era aquela coisa assim que surtia muito efeito. Demorou muito tempo para coisa toda começar a andar melhor. Certo. E você falou que hoje tem uns processos, tal, tudo. Esses processos, eles são divididos em parte administrativa do escritório e parte de administração dos projetos? Sim, a gente tem toda a parte de gestão da empresa em si, né? Hoje eu tenho um financeiro, então eu já tenho essa parte da gestão e também a parte do desenvolvimento do projeto. Eu tenho ele todo em processos, né? Então todo mundo que entra na equipe para trabalhar comigo já tem todo montado os processos. É uma coisa também que eu consigo passar para o cliente, então ele entende aqueles processos, as datas que ele vai receber, cada etapa, o que vem em cada etapa. Hoje eu consigo mostrar, né? Então não fica aquela coisa assim do cliente me cobrando, não saber o que vai ser entregue, ou o que é pior, entregar uma coisa para um cliente, entregar outra coisa para outro, né? Então hoje eu tenho um padrão, consigo ter um padrão de entrega. Legal. Você, no desenvolvimento aí do seu escritório de arquitetura, né? Começou aqui em São José dos Campos. Como que você fazia para prospectar clientes, ter novos contratos? Como que acontece isso? No início acontecia muito assim, de sair na rua mesmo, sabe? Porque o Instagram ele ainda não era da forma como é, né? Hoje ele acontece... Antigamente era Facebook, né? Era o Facebook. O Instagram ele existia já, mas ele não era comercial como é hoje, né? Hoje a minha prospecção é quase assim 100% pelo Instagram, mas no início era muito de ir até condomínio, fazer contato com o corretor, com o síndico, então era bem assim, correndo atrás mesmo, literalmente, na rua, né? Sim. Para conseguir os contatos e os contratos. Hoje eu faço pelo Instagram. Beleza. Os seus projetos, eu vi no Instagram que tem muitos projetos de interiores. Você trabalha também com arquitetura ou só interiores? Faço também arquitetura, inclusive um que foi recente, que eu até fui ontem, a casa do meu pai. Foi muito legal, a gente projetou a casa para o meu pai, já projetei mais algumas outras também, mas o meu foco é interiores, né? Até quando eu faço o projeto arquitetônico da casa, eu também gosto de fazer o interior, parte do interior da casa. Sim. Mas sim, tem alguns, mas o meu foco é interior. Quando você iniciou lá em 14, conta pra gente, as ferramentas eram outras, né? Eram outras, não era assim, essa renderização maravilhosa de hoje. Inclusive, a renderização eu nunca aprendi a fazer, não tenho a intenção. Hoje a renderização é toda terceirizada dentro do escritório. Mas no início a gente usava muito AutoCAD e eu comecei a usar o SketchUp uns anos depois, né? Já tinha curso, na época da faculdade eu fiz curso de SketchUp, mas eu comecei a modelar uns anos depois, assim, lá para 2016, 2017. Antes era todinho no AutoCAD que a gente fazia. Mas assim, para você fazer o interiores, né? Você usava o CAD, fazia layout ali e discriminação dos materiais, tal, tudo. Como que é o processo de desenvolvimento desse interior? Hoje, a gente faz a parte criativa, assim, eu faço um pouco de esboço, pesquisa. Hoje, a parte criativa do meu escritório sou eu quem faço. É uma parte que ainda estou em processo de delegar isso, mas é uma parte que a gente tem muito apego, né? De delegar a parte da criação. Então, a criação toda eu faço no SketchUp, que a gente já faz esse desenvolvimento no 3D. Beleza. Você começou aqui em São José dos Campos. E há quanto tempo você, hoje em dia, mora em São Paulo, né? Quanto tempo você foi para São Paulo? Faz um ano só que eu fui para São Paulo, tô recente lá. E ainda tem bastante cliente aqui de São José, né? Minha intenção é continuar porque é tão perto, né? Então, é verdade. É muito perto. Não, a família é daqui, né? A minha família tá tudo daqui, certo. Então, e é um mercado muito bom, né? São José dos Campos é excelente. Sim, é um mercado muito bom.
E como é que foi? Cheguei numa cidade nova, preciso desbravar os horizontes da arquitetura de São Paulo. Eu não senti muito isso de desbravar por causa do digital. Por causa do meu Instagram, né? Dessa captação de clientes pelo Instagram. Então, aqui em São José, eu já tinha feito projeto para São Paulo, já tinha feito projeto para outros lugares. Então, assim, praticamente eu só migrei fisicamente, né? Continuo atendendo de forma, assim, pelo digital, né? Não só digital, mas essa captação pelo digital, essa conversa toda pelo digital, praticamente não teve isso, assim, de uma mudança muito brusca. Entendi. Foi bem ok, assim. Porque também não era local ali a busca pelo cliente. Você está falando que era mais digital, né? Uhum. Beleza. Também tem alguns projetos no exterior, ou projeto... Já fiz um projeto. Conta pra gente essa experiência aí. No Equador. Foi pelo digital também, né? Uma cliente me procurou pelo Instagram e eu fui conhecer um pouco mais. Uma cliente brasileira, ela se mudou criança pra lá, né? Tem família de lá, né? Do Equador, e a mãe daqui do Brasil, né? Sim. Então ela queria algo mais brasileiro, ela sentia falta. Qual cidade que é? Quito, é a capital. Sim. É a capital lá. Aí ela sentia falta de algumas coisas da casa do Brasil, né? Entendi. Por exemplo, ou sentar a sala para ver TV com a família, não tinha, então a gente teve que criar uma parede, porque a disposição Mas ela já tinha uma casa lá, queria fazer um interior ou um apartamento? Um apartamento. Entendi. Reforma de interiores, né? Então ela já morava lá, mas ela precisava modificar tudo, porque ela mudou, né? Se mudou, tinha lá guarda-roupa, tudo, mas ela não tinha ainda mexido em nada e queria mexer com uma arquiteta brasileira. Beleza. E teve uma visita técnica lá no Equador? Não teve visita. Que pena. Puts. Não teve visita. A gente fez o levantamento todo pelo caderno técnico, né? Do condomínio, um condomínio novo, então tem todo esse material, né? Os projetos todos completos, então a gente fez por esse material. Bom, beleza, né? Então, conta pra gente, você tem trabalhado nos seus projetos a neurociência ligado à arquitetura. Conta um pouco sobre isso. A neurociência e a psicologia, né? Que a gente chama de neuroarquitetura e psicoarquitetura, mas nada mais que a neurociência e a psicologia aplicadas à arquitetura. Isso ajuda a gente a entender o cliente, né? A parte da neurociência ajuda a gente a entender o cérebro humano, como ele se comporta em determinados ambientes, né? Com interferência da luz, de material. E a psicologia já é uma coisa mais particular de cada um, né? Então, tem algumas técnicas de escuta que a gente faz, teste de imagem, perguntas pra gente entender quem é aquela pessoa, né? Porque não pode ser genérico, né? Então, a gente precisa entender ali qual tem que ser um pouquinho psicólogo também, né? Dependendo de como é que tá o momento ela ali. já é isso, né? Ser um pouco psicólogo. Então, não foi, assim, algo surpreendente pra mim entender que existia uma ciência da psicologia ligada à arquitetura. Onde é que você foi buscar esse material, esse conhecimento? Eu descobri isso no Instagram, né? Então, o Instagram hoje ele é riquíssimo de informação, tanto quanto o YouTube também. Então, eu sempre fui, assim, bem curiosa em relação a isso. Eu sempre gostei de ficar vendo vídeos no YouTube. Depois começou essa coisa toda no Instagram, com a pandemia também, né? Vieram muitos cursos online. Então, eu consegui, assim, entender, né? Ver que isso era interessante, que isso ia me ajudar. E aí, fiz o curso. E como que foi a pandemia para você? No início, assim, acho que nos primeiros 2 meses, assim, foi meio pânico, né? Porque a gente achou que tudo ia fechar, que não ia mais ter como trabalhar. Mas logo em seguida, o mercado de arquitetura se mostrou muito aquecido. Né? E aí a gente teve que ir tudo pro online também, para conseguir atender todo mundo, já que a gente não podia se reunir, né? Então, isso foi possibilitando também hoje eu trabalhar mais dessa forma digital. Eu acho assim, acho que todos passaram por isso. Mas no meu caso, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Porque você vê o fim ali, né? E você precisa continuar sobrevivendo. Então, foi bem assustador, né? Acho que para todos, não só para mim, mas nossa. Mas foi bem aquecido. Eu fiquei muito assustado. Também. Foi,
E assim, todo mundo na minha empresa lá tem um laptop, então todo mundo levou para casa e foi uma beleza. Tudo deu certo. E assim, Graças foi a uma Deus. mudança uma adaptação, na verdade, muito rápida, né? Então, eu percebi que os clientes se adaptaram rápido, a gente também se adaptou É que, na verdade, rápido. a construção civil não parou nenhum dia. Não parou. Nenhum dia, Não nem parou. zero. Inclusive ela aqueceu, não, né? não só parou, como aumentou, né? Aumentou. Foi Aumentou muito. uma correria, né? Os preços subiram. Sim, foi o momento que as pessoas pararam para olhar para dentro de casa, né? Que até então todo mundo tratava a casa meio... não era as quantidades de gente que entendia como era importante, né? Então, mudou bastante o olhar da casa, né? Do que é a casa. Certo. Você falou que se formou em 14, né? Foi. Então... Eu me formei em 2012. 12? E abri o escritório em 14. Tá. Então já são 11 anos aí. De formada são 11 anos. Nossa, já bastante estrada já, né? Bastante tempo. Você tem ideia de quantos projetos na sua carreira você já executou? Dá um chute, assim. Também não precisa ser contadinho. Eu acredito que uns 100 projetos completos. E aí, até na bio do Instagram, eu coloco mais de 250 ambientes projetados. Porque é mais ou menos esse cálculo. Sim. Então, é em torno disso. Porque cada casa tem vários ambientes. Vários ambientes, né? Tem projetos que a gente não faz todos os ambientes. Então, tem essa variação. Mas o meu cálculo é mais ou menos esse. Nunca parei para contar exatamente. Mas é mais ou menos isso. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Tem uns projetos aqui. Olha lá. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que eu tô... Vamos começar. Tá. Aí você corta, tá? Marca aí para você fazer esse corte. Aí você fala quando tem uns projetos aqui. Aí a gente começa aqui, ó. Esse projeto é um projeto corporativo, né? Esse é um projeto corporativo em São Bernardo. Próximo ali a São Paulo. Um projeto que ficou muito legal, sofisticado, né? Que foi o pedido do cliente. Ele queria uma empresa sofisticada. Bonito. Esse é um projeto residencial em Santo André. Então, assim, é São Paulo e adjacências, né? Esse é em Santo André. É um projeto Esses são recentes? Legal. Esses são recentes. São os mais recentes. São desse ano. Essa imagem é uma foto ou é render? Esse é render. Esse é um projeto 3D. Essa é a recepção daquele corporativo, né? Uma empresa da área da saúde. Então, tem essas características da área da saúde, mas... tem bastante esse peso da sofisticação, assim, que a gente quis trazer. Bonita poltrona aqui, ó. É linda. Essa é uma cozinha também daquele apartamento em Santo André. Não foi uma cozinha integrada, né? Um monte de gente gosta de cozinha integrada e aí esse casal não queria ela integrada. Então, ficou uma cozinha, assim, bem bonita, bem... distribuída, né? Com todos os equipamentos. Apartamento também, às vezes, não dá para fazer integrado, né? Aquela sala aberta, exatamente, tal, tudo. Tem alguns que é inviável. Esse é um projeto nosso de 2019. Essa é uma foto. E eu gosto sempre de... cozinha ou... É uma cozinha. Cozinha, né? Eu gosto sempre de mostrar que ele é de 2019. Ele já tem 5 anos. 19... Deixa eu ver. Já tem 4 anos. 4 anos, isso. E ele ainda bem atemporal, 23. né? Ele não tem aquela cara datada, assim, de 4 anos atrás, já tá antigo. Não, ele é bem atemporal. Esse é o mesmo projeto. Que é uma cozinha também? É o mesmo? É a mesma cozinha. Essa o outro é lado, uma cozinha que não era integrada, a construtora não entregou ela integrada e a gente fez essa integração. Que é o passaprato aqui. Tem um balcão, banquetas ali do outro lado. Ficou bem legal. Esse é aquele apartamento em Santo André, né? Com essa pegada, assim, bem moderna, que os clientes gostam, eu também gosto. Então, foi um projeto muito legal de fazer. Esse é um projeto aqui em São José. São José dos Campos. Eu gosto apartamento muito. É um também, apartamento também. Ele tem uns cantinhos curvos ali.
né, para ajudar na circulação. Então, sempre tem um porquê, né? A gente coloca, nem Sim. sempre o motivo é estético, né? Às vezes é para facilitar a circulação. Esse é o cantinho, é a intenção Você ali está dos falando aqui cantinhos o curvos. redondo aqui? Isso, esse arredondado, tem ali o Isso aqui outro entra para a área buffet. de quartos? Entra para a área de quartos. Sim. É outra foto aqui, né? É muito legal esse projeto. Beleza. Bom, gratidão pela sua presença. Obrigada. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Que tenham muitos outros trabalhos. Se você precisar de projetos complementares também, pode contar com a Obratec Projetos. Muito bom. E obrigado pela sua presença aqui no ManzaCast. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigada ao Polo também pelo convite de estar aqui falando sobre arquitetura, falando sobre o meu trabalho, Sim. falando sobre alguns pontos de arquitetura que é importante, né, que principalmente os estudantes saibam, né, que é importante a gente estudar algumas coisas que não se aprende na Sim. faculdade. Muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, eu sempre, quando eu posso, inclusive para minha equipe, quando eles entram, eu sempre falo isso, né? Quando é estagiário. E quantas pessoas tem lá na sua equipe hoje? Hoje eu tenho 3 pessoas, né? Uma pessoa de financeiro, outra pessoa que faz só 3D, esses renders lindos, e uma arquiteta. Sim. Essa pessoa do financeiro, agora eu vou fazer uma pergunta que pode ajudar outros arquitetos, que às vezes a pessoa não consegue ter uma organização. Para você, como é que foi? Eu mesmo, porque no início é só você, né? Então você faz o projeto, você paga a conta, você tem que fazer tudo, né? E como é que foi aparecendo para você, assim, poxa, eu preciso de uma pessoa, um braço para poder fazer isso, senão... Apareceu primeiro a necessidade de cobrança, né? De cobrar os clientes. Eu não queria que fosse eu a pessoa que tratasse disso. Sim. Né? Então, eu sempre quis separar essa cobrança, esse envio de boletos, né? E transparecer mais a organização mesmo, e de fato ter essa organização, né? Porque Sim. quando a gente faz tudo, a gente acaba deixando as nossas coisas para depois, né? Falar, depois eu resolvo essa planilha aqui, depois eu... Sim. Enfim, então hoje eu consigo ter essa organização. Mas é uma pessoa ou uma empresa terceirizada? Porque hoje em dia tem empresas terceirizadas que faz o financeiro. Não, hoje quem faz, eu gosto de falar que é meu funcionário, mas é meu marido que faz. Aham. Então, ele que cuida toda dessa parte do financeiro para mim, planilha de custo, planilha de organização do mês, né? Contas a pagar e tudo mais, e boleto, cobrança, tudo isso. Beleza. Gratidão pela sua presença. Obrigada. Muito sucesso, muito mais sucesso ainda para você. Também. Obrigada. Pessoal, bom, quem não segue o nosso canal, deixe o seu like, clique no sininho, que você vai ser notificado toda vez que tiver um novo episódio. A gente tem também o nosso canal no Instagram, que ali a gente vai colocando as pessoas, né, que são os convidados da semana. Beleza? Um abraço e até a próxima.